O tema de hoje, gente, é sobre liderança, sobre líderes, né? É muito interessante. Gente, vocês não imaginam o que a gente recebe de mensagem. E é interessante porque ultimamente eu tenho recebido muita carta, né? Achei interessante isso, né? É carta escrita ainda à mão, né? E sobre o tema liderança. É muito interessante. Olha aqui, gente. Eu vou responder e-mails de Pedro Pinheiro Santana, de São Paulo, capital, Gabriel Pellegrini, de Viamão, no Rio Grande do Sul, ali pertinho de Porto Alegre, Roque Lavalle, de Lages, Santa Catarina, Joana Caldas, do Rio de Janeiro mesmo, capital, Alfredo Machado de Andrade, de Barbacena, em Minas Gerais, Maria da Silva Lemes, de Itacoatiara, gente, no Amazonas, na beira do Rio Amazonas. Ai, que beleza, Redivida. Romilda Neves Cavalcante, de Bragança, no Pará, olha. Vicente Gomes Miranda, de São Paulo, capital. Elizabeth Carvalho e Silva, Rio de Janeiro. Gente, Bragança, eu conheço Bragança, lá no Pará. Você não sabe que cidadezinha espetacular, que cidade histórica, bonita. Muito bem. E mais de 2 dezenas de mensagens sobre esse tema liderança. Então, as perguntas são, olha, professor, socorro. Minha liderança é fraca e pouco comprometida, o que fazer? E ele conta, né, que ele é dono de uma empresa grande, 650 funcionários. Onde foram parar os líderes mundiais de quem nos orgulhávamos no passado, professor? Penso que a maior carência de hoje seja a de líderes verdadeiros. Gente, se você der uma olhadona assim no mundo em geral, diga a verdade, a gente está bem carente mesmo de grandes líderes, não é verdade? Professor, as escolas não formam líderes. Quem formará? Onde iremos parar sem líderes de verdade? Olha outro aqui, meu diretor é campeão em oratória e zero em coerência. Dá nojo de vê-lo discursar com aquela verborragia toda cheia de um monte de nada. Gente, olha, por isso que ele não pode falar o nome, né, gente, de quem manda, porque se falar é uma delação premiada, não é verdade? Não pode, muito bem. Olha, o que formar dos líderes de minha empresa? Olha, só sobraram líderes loucos neste mundo e assim por diante, gente. Então, o tema hoje é sobre liderança. E eu queria, logo de cara, dizer uma coisa a vocês. Uma das maiores definições, ou mais interessantes que eu conheço sobre liderança é do Dwight Eisenhower, foi presidente dos Estados Unidos, general da Segunda Guerra, em que ele diz, líder é aquele que consegue fazer com que seus liderados façam o que mais desejam fazer. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O que significa isso? A primeira coisa que um líder tem que fazer é conhecer seus liderados, é sair do pedestal, é ir lá, conversar, conhecer, porque todos nós, gente, cada um de vocês, todos nós, todo ser humano, eu também, claro, nós temos pontos fortes e temos pontos frágeis. Tem coisas que a gente faz bem e muito bem, e tem coisas que a gente faz mal e muito mal. Então, a liderança, conhecendo os seus liderados, ela usa, ela aproveita, ela puxa, ela reforça os pontos fortes, sabe? E faz com que os fortes sejam cada vez mais fortes e os fracos sejam cada vez mais fracos até que morram de fraqueza e sobrem só os fortes. Então, gente, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria logo de cara dizer é que líder, né, é aquele que se desafia, né, ele se desafia para que o seu time atinja resultado. Não adianta só o líder desafiar os liderados, ele tem que desafiar, ele tem que puxar, não é? Mas ele primeiro se desafia para saber exatamente como é que ele vai puxar, como é que ele vai desafiar. Não é? Então, o tema de hoje é muito importante. E quando a gente fala líder, não pense aí no presidente da empresa, no dono. Pense
no diretor, no gerente, no supervisor, no encarregado, no chefe de turma, todo mundo para quem alguém olha, sabe, para quem alguém olha e pergunta dentro de si, e agora, para onde vamos? Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta, e como sempre nós temos um texto referente à liderança que é para você ler, se aprofundar, levar na sua empresa, no seu grupo de amigos, etc., para aquelas reuniões que a gente sempre comenta que você pode fazer com um texto referente ao programa. Então, o tema desse texto do programa é Precisa-se de Líderes, né? Então, vejam lá, o que eu digo aqui, gente? Independentemente de qualquer conotação política, ideológica ou religiosa, o momento que estamos vivendo no mundo e no Brasil aponta para uma urgente necessidade de verdadeiros líderes que, alicerçados em virtudes e valores elevados, conduzam povos e nações à paz e à justiça. As guerras por motivos políticos, econômicos e religiosos se espalham por várias regiões do mundo, fazendo milhares de mortos, desalojados e refugiados que, em desespero, perambulam por terra e por mar, pondo a própria vida em risco à busca de uma condição humana para viver. No Brasil, a crise econômica e política coloca em risco o emprego de centenas de trabalhadores, mães e pais de família. Assim, se quisermos ter alguma perspectiva para um mundo melhor no futuro, é preciso urgentemente formar líderes, não só com técnicas de liderança, oratória e assertividade, mas principalmente líderes que possuam princípios e valores elevados e que estejam permanentemente dispostos a se sacrificar pelo bem comum, pela paz, pela honestidade, pela verdade, e que tenham coerência entre o discurso e a prática e que sejam verdadeiramente confiáveis e moralmente defensáveis. E, gente, isso vale tanto para uma nação como para uma empresa. Não se iludam. Não adianta, eu vejo às vezes muita gente falando mal dos grandes líderes mundiais e são péssimos líderes na sua empresa, no seu negócio, na sua gerência, na sua supervisão. Gente, gostemos ou não, queiramos ou não, essa tarefa não pode ser deixada somente para as famílias, para as escolas e para os poderes públicos. É preciso que toda a sociedade, organizações de todos os tipos e também empresas se engajem nesse esforço absolutamente necessário e salvador para toda a humanidade. As empresas, eu digo aqui, têm um papel fundamental na formação de líderes. Ao formar, treinar e desenvolver pessoas para funções de chefia em qualquer nível, encarregados, supervisores, gerentes, diretores, etc., elas devem focar em valores e virtudes humanas essenciais à liderança e não só em técnicas. Assim, gente, educar líderes na verdade, na honestidade, na lealdade, no verdadeiro sentido de justiça, sabe, na generosidade, na compreensão, na empatia e outros valores humanos elevados será sempre mais importante, presta atenção, mais importante do que formar pessoas que saibam apenas convencer, negociar, cooptar e mesmo iludir pessoas com base em mentiras e motivações baseadas em benefícios pessoais e desejos de poder.
Ou todos nós nos engajamos nesse processo de formar verdadeiros líderes, ou teremos nosso futuro cada vez mais comprometido pela proliferação de falsos líderes. E eu termino, pense nisso, sucesso. Então, gente, a formação de líderes hoje, ela precisa ser tomada pela empresa. Gente, há muitos anos atrás, o pai da administração, né, moderna, chamada Peter Drucker, eu fiz um curso com ele e ele disse uma coisa que na época pareceu uma verdadeira heresia. Ele falou, a empresa vai ter que ser responsável pela formação dos líderes do mundo. Todo mundo falou, mas, meu Deus do céu, isso não é um papel da educação, um papel da família. Ele falou, olha, se a empresa não fizer isso, ao formar seus próprios líderes, sabe, o mundo vai sofrer muito. É indelegável essa função, diz ele, da empresa. Gente, e é o seguinte, não adianta eu formar gerentes, porque sempre uma empresa está dando curso de liderança. Não adianta eu formar só em técnicas de oratória, em assertividade, em não, eu preciso formar em valores, gente. Valores humanos elevados, sabe? Líder não pode mentir, líder não pode enganar, não pode ludibriar, sabe? Não pode... Essas coisas, ele tem que desenvolver a empatia. Sabe o que é empatia? Sou eu me colocar no lugar do meu liderado com a idade dele, com a cabeça dele, com a formação dele, com a história dele, não com a minha. Eu conheço muito falso líder, sabe, que diz assim, fulano é burro, a pessoa é burra. Sabe, gente, qual é a formação que ele tem, qual é a experiência que ele tem. Eu me coloco no lugar dele e eu faria tudo diferente. Claro, meu querido, você tem quantos anos de experiência? Você fez todo esse monte de estudo, sabe, isso não é empatia. Então, muito cuidado. A empresa tem que formar líderes alicerçados em valores. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. Nós estamos discutindo aqui, né, a liderança, né? E eu, quando lembro daquela que o líder tem, daquela definição, né, que o líder tem que conhecer, ele tem que se desafiar para que o seu time atinja resultado. E para isso, ele precisa conhecer cada pessoa, cada potencial. É fácil, gente, por isso que fala do líder coach, não é isso? O coach é técnico, né? Vejam, por exemplo, todos nós que gostamos mais ou menos de esporte sabemos disso. Eu tenho que saber, aquele jogador, ele é bom no quê? Ele se sente mais confortável em que posição? Sabe? O que está faltando nele? Ele é muito bom naquela posição, mas ele não tem muito espírito de time, quer dizer, ele não consegue passar a bola para a pessoa que seja melhor colocada que ele, para que o time marque o gol. Ele fica com a bola, ele vai com a bola até que perde a bola. Então, eu tenho que corrigir isso nele, eu tenho que trabalhar isso nele. Gente, deixa eu dar um exemplo para vocês, muito interessante, que eu acho interessante. Então, vendo isso daqui, é uma borracha, é um elástico, né? A gente chama de elástico, outro lugar chama de borracha. Gente, eu pergunto para vocês, imaginem que este elástico, essa borracha, seja uma pessoa, seja o seu liderado. Vocês acham que essa borracha, esse elástico, foi feito para ficar assim? Ele foi construído para ficar assim, mole assim? Não. Ele foi construído para trabalhar no máximo da tensão dele antes de arrebentar, não é isso? Porque se ele estiver assim e fosse uma pessoa, eu diria que estava desmotivado, porque ele foi construído, ele é capaz de segurar uma coisa, mas eu não estou utilizando isso, eu estou deixando ele assim, até que ele não foi feito para isso, ele está desmotivado. Agora, se eu romper,
Se eu puxar demais, daí é o que a gente chama de burnout, a gente chama de estresse elevado, daí eu também perdi a função, arrebentou o elástico. Ele não serve mais para a função para a qual ele foi construído. E olha, gente, o que acontece de fato? A mesma caixa de elástico, com a mesma número de série lá de fabricação no mesmo dia, pode ver. Uns você puxa mais e ele não arrebenta. Outros arrebentam logo. Não há dois elásticos iguais, assim como não há duas pessoas iguais. O que o líder tem que fazer? Conhecendo um por um dos seus liderados, ele tem que ver até onde ele se sente mais produtivo, até onde ele suporta mais o que eu chamo de pressão positiva, de tensão positiva. Porque se eu deixar ele assim, ele está desmotivado. Se eu puxar demais, ele não vai aguentar. E pode reparar que muitas vezes você puxa, ele até parece que vai suportar. E uma hora você vê, pum, ele arrebentou. Por quê? Porque ele não suportou muito tempo aquela pressão. Ele aparentemente aguentava, mas com o passar do tempo, ele... Né? Então, gente, o que é que eu tenho que ver? Eu tenho que analisar como que eu faço para dar uma tensão positiva, aliviar. Como eu não posso conversar com o elástico, eu não posso dialogar com esse elástico, sabe? Mas eu posso dialogar com a pessoa, então eu vou ter que fazer. Agora, eu posso dialogar com a pessoa. Eu posso saber por que hoje, ou esta semana, você está mais disposto, a outra semana você não está, para que eu possa aplicar mais tensão, menos tensão. Gente, a liderança é fundamental e a empresa é que tem que formar. Não adianta a gente ficar só esperando, sabe, da educação formal, ou das famílias, ou que o líder venha para... Então tem uma discussão que eu acho muito estéril. O líder nasce líder ou ele pode ser formado? É claro que ele pode ser formado, gente. Ninguém nasce líder, assim como ninguém nasce chefe, sabe? Assim como ninguém nasce casado, ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe, entendeu? Quer dizer, é claro que você pode formar. Agora, tire um pouco da sua cabeça que o mais importante são técnicas de liderança. Não são técnicas, sabe? São, na verdade, virtudes. Sabe, virtudes de empatia, de compaixão, de generosidade, de firmeza, sabe? Qual é a principal? Justiça. Não é ser bonzinho, é ser justo. Porque quem poupa os maus, ofende os bons. Então pense, você que esteja aí me ouvindo, né? Você que de empresa, em como desenvolver um programa de liderança completamente fora desse padrão que a gente vê por aí, né? Formar realmente pessoas, seres humanos que sejam capazes de liderar até mesmo a si mesmos. Meu querido, pense nisso. Sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.